Olá a todos, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos explorar alguns incidentes perturbadores que foram capturados por câmeras de segurança ao redor do mundo. Para isso nós vamos usar como base um iceberg que eu vi num vídeo de uma youtuber gringa, então eu deixo aqui os créditos a ela. Esse iceberg tem vários casos criminais e alguns desses casos abordam temas sensíveis, então esse vídeo deve ser assistido com cautela, tá bom? Como sempre, eu tomei muito cuidado na hora de fazer esse roteiro para não desrespeitar as vítimas e não fazer descrições detalhadas de situações violentas. E para finalizar, eu também gostaria de dizer que alguns casos desse iceberg são bem extensos e não tem como falar de todos os aspectos de todos os casos, senão o vídeo teria 10 horas de duração. Dito isso, realmente espero que vocês gostem do vídeo. Então venham comigo em mais uma jornada, dessa vez pelo iceberg dos incidentes capturados por câmeras de segurança. Elisa Lam. E já vamos começar o iceberg falando de um dos casos mais conhecidos e misteriosos de todos. Elisa Lam foi uma jovem canadense que desapareceu em fevereiro de 2013, enquanto estava em uma viagem na cidade de Los Angeles. Durante a viagem, Elisa ficou hospedada em um hotel chamado Hotel Cecil, só que em um determinado momento a jovem parou de entrar em contato com seus pais, e isso era algo que ela fazia sempre. Isso deixou os pais de Elisa bastante preocupados, então eles decidiram ir até Los Angeles e perceberam que sua filha estava desaparecida. Com o intuito de ajudar a localizar Elisa, a polícia divulgou as últimas imagens conhecidas da garota, que foram capturadas pela câmera de segurança do elevador do hotel. O que mais chama a atenção nessas filmagens é o comportamento totalmente bizarro de Elisa. Inicialmente, a garota parece estar se escondendo de algo e depois ela começa a gesticular de forma bem estranha. Algumas pessoas atribuem esse comportamento estranho a transtornos psicológicos, já que foi comprovado que Elisa lidava com transtorno bipolar. Mas ainda assim existem muitas dúvidas do porquê Elisa estava agindo daquela maneira. Posteriormente, o corpo de Elisa Lam foi encontrado dentro da caixa d'água daquele mesmo hotel, e esse viria a se tornar um dos casos mais polêmicos e misteriosos de todos os tempos, sendo que muita da bizarrice acerca desse caso se dá por conta das filmagens capturadas pela câmera de segurança do elevador. Luca Magnotta. Este vídeo mostra dois rapazes entrando em um prédio residencial na cidade de Montreal, no Canadá. À direita do vídeo, vestindo uma camisa branca, está Luca Magnotta, que morava naquele prédio, e à esquerda, vestindo amarelo, está Junlin, um estudante universitário chinês. Os dois rapazes entram no prédio normalmente e após algum tempo, vemos Luca saindo do prédio vestindo a camisa amarela que estava sendo usada por Junlin e carregando algumas sacolas plásticas. No dia seguinte, o chefe de Junlin ficou preocupado porque o rapaz não compareceu ao serviço. Alguns amigos dele foram até o apartamento para checar se estava tudo bem com ele, mas não havia nenhum sinal do homem. Junlin foi declarado como desaparecido e as autoridades começaram a procurar por informações que pudessem indicar o paradeiro dele. Alguns dias depois, um zelador encontrou restos de um corpo próximo a um residencial. Após análises, foi confirmado que esse corpo era de Junlin. A polícia decidiu investigar as filmagens das câmeras de segurança do residencial e encontraram as filmagens que eu apresentei anteriormente. Nesse momento, Luca se tornou o principal suspeito do assassinato de Junlin, afinal ele foi a última pessoa a ser vista com ele. Foi descoberto que Luca havia deixado o país, então o homem passou a ser procurado pela Interpol. Em junho de 2012, Luca Magnotta foi preso na cidade de Berlim, na Alemanha, e condenado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 25 anos. Além do assassinato de Junlin, Luca também já havia cometido diversos outros crimes no passado, sendo que os crimes mais populares foram agressões que ele havia cometido contra animais. Agressões essas que foram gravadas pelo próprio Luca e publicadas online, fazendo com que ele se tornasse uma das pessoas mais odiadas da internet. O assassinato de Junlin ocorreu logo depois dele entrar no apartamento junto com Luca, o que torna essa filmagem bastante sombria. Lars Mittank. Em julho de 2014, Lars Mittank, um homem alemão, na época com 28 anos, viajou até a Bulgária com um grupo de amigos para aproveitar um feriado em um resort no país. Aquela era a primeira viagem internacional de Lars, e de acordo com seus amigos, nos primeiros dias da viagem ele estava bastante tranquilo e alegre aproveitando a viagem. Porém, as coisas mudaram quando Lars se envolveu em uma briga por causa de futebol em um bar na cidade.
Após a briga, Lars desapareceu por toda a noite e retornou ao resort onde ele estava hospedado com seus amigos apenas na manhã seguinte, dizendo que havia sido agredido pelos homens com quem ele havia brigado no bar. Lars estava visivelmente machucado e também bastante abalado. Lars e seus amigos haviam planejado retornar para casa na Alemanha no dia seguinte, só que um médico aconselhou Lars a não viajar no dia seguinte, pois por conta dos ferimentos que ele havia sofrido, poderia ser perigoso viajar de avião. Lars obedeceu às instruções do médico e decidiu não viajar no dia seguinte com seus amigos. Logo, os amigos dele voltaram para a Alemanha e ele ficou sozinho na Bulgária. No dia seguinte, ele se hospedou em um hotel simples próximo ao aeroporto, mas ele ainda estava agindo de forma estranha. Em algumas filmagens de câmeras de segurança desse hotel, Lars foi visto caminhando como se estivesse nervoso, olhando pelas janelas e se escondendo. Ele também ligou para sua mãe dizendo que haviam pessoas o perseguindo. No dia seguinte, Lars fez outra consulta com o médico e dessa vez o médico disse que ele já poderia retornar para casa com segurança. Lars então foi até o aeroporto, mas ele não chegou a embarcar na aeronave. Algumas imagens de câmeras de segurança do aeroporto capturaram Lars correndo para fora do aeroporto em direção a uma floresta que ficava ali perto. Não é claro se ele estava fugindo de algo ou se estava tendo algum tipo de surto ou ataque de pânico. O fato é que essas filmagens são o último registro de Lars, e o rapaz permanece desaparecido desde então. Dylann Roof. Essa gravação mostra Dylann Roof entrando em uma igreja na cidade de Charleston, no estado americano da Carolina do Sul, por volta das 8h17 da noite. Dylann é visto mais uma vez saindo calmamente da igreja às 9h07. A expressão calma de Dylann contrasta totalmente com o que ele havia acabado de fazer enquanto estava dentro da igreja. Dylann cometeu um ataque em massa contra frequentadores daquela igreja, que eram em sua maioria pessoas negras, resultando na morte de 9 pessoas. O homem foi preso no dia seguinte e condenado a 9 sentenças de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Missy Bevers. No dia 18 de abril de 2016, o corpo de Terry Bevers, mais conhecida como Missy Bevers, foi encontrado em uma igreja em uma pequena cidade no estado do Texas. Missy era uma professora de educação física e ela geralmente ministrava suas aulas ao ar livre, mas naquele dia ela decidiu dar a sua aula dentro da igreja, pois estava chovendo muito. Quando a aula estava prestes a começar, um dos alunos chegou até a sala e encontrou o corpo de Bevers já sem vida no chão. Algum tempo após o corpo ser encontrado, a polícia divulgou as imagens de uma câmera de segurança que ficava dentro da igreja. Essas filmagens mostravam uma pessoa usando uma espécie de uniforme de polícia e segurando um martelo. Esse indivíduo é visto caminhando de forma estranha pelos corredores da igreja e também quebrando janelas e abrindo portas. A polícia afirmou que existia uma grande probabilidade de que o indivíduo vestido com o uniforme de polícia fosse o responsável pela morte de Missy Bevers. Porém, a identidade dessa pessoa nunca foi revelada e praticamente não foi encontrada nenhuma informação ou pista relevante que pudesse ajudar a identificar essa pessoa. Kenneka Jenkins. No dia 8 de setembro de 2017, uma jovem americana de 19 anos, Kenneka Jenkins, foi até uma festa em um hotel próximo à cidade de Chicago. A garota saiu de casa com o carro da sua mãe por volta das 11h30 da noite e chegou ao hotel por volta da 1h da manhã do dia seguinte. Alguns amigos que estavam com Kenneka na festa relataram que a garota estava agindo estranho em alguns momentos, mas nada muito fora do usual. Quando a festa estava chegando ao fim, os amigos de Kenneka estavam se preparando para voltar para casa, só que eles não conseguiam encontrar a jovem. Preocupados, eles entraram em contato com a mãe de Kenneka para informar que a garota havia desaparecido. A mãe de Kenneka foi até o hotel desesperadamente para tentar encontrar a sua filha por volta das 5h30 da manhã, pouco tempo depois do encerramento da festa. O hotel foi vasculhado, mas não havia nenhum sinal de Kenneka. A mãe da jovem pediu para ter acesso às filmagens das câmeras de segurança do hotel, mas inicialmente a direção do hotel se recusou a disponibilizá-las, alegando que eles só poderiam ter acesso às imagens caso registrassem um desaparecimento. Então, a irmã de Kenneka, por volta de 12h46, foi até a polícia e registrou o desaparecimento da sua irmã.
Finalmente, as imagens das câmeras de segurança do hotel foram divulgadas, revelando que Kenneka estava andando pelo hotel, claramente sob influência de álcool. Apesar das filmagens das câmeras terem sido divulgadas, ainda não era possível identificar o paradeiro de Kenneka, e apenas no dia seguinte o corpo da jovem foi encontrado por um funcionário do hotel dentro do freezer da cozinha. Considerando que as imagens das câmeras de segurança do hotel mostravam Kenneka andando pelos corredores claramente alcoolizada e que não havia nenhum sinal de agressão em seu corpo, os médicos concluíram que a morte da jovem foi acidental. Por conta do fato dela estar alcoolizada, ela teria entrado no freezer acidentalmente, onde ela acabou vindo a falecer por hipotermia. Porém, essa conclusão foi bastante polêmica. Apesar de existirem imagens de Kenneka andando pela cozinha do hotel, não existe nenhuma filmagem da jovem entrando no freezer, o que levou algumas pessoas a questionarem a teoria levantada pelos médicos, sugerindo a possibilidade de que alguém pudesse estar por trás da morte de Kenneka. Jennifer Cassie. No ano de 2006, uma jovem americana de 24 anos, Jennifer Cassie, que trabalhava como gerente de finanças em uma companhia de investimentos da Flórida, decidiu passar um período de férias com seu namorado em uma ilha no Caribe. Após retornar para casa, Jennifer passou a noite na casa do seu namorado e na manhã do dia seguinte, em 23 de janeiro de 2006, Jennifer pegou seu carro e dirigiu diretamente para o seu trabalho. A jovem foi vista saindo do emprego por volta das 18 horas daquele mesmo dia. Logo após sair do trabalho, Jennifer entrou em contato com seu pai, e pouco antes de dormir, por volta das 10 horas da noite, ela entrou em contato com seu namorado para dar boa noite, e esse foi o último contato conhecido de Jennifer. Na manhã seguinte, o chefe dela percebeu que ela não havia comparecido ao trabalho, então ele entrou em contato com os pais da jovem, que imediatamente foram até a casa dela e informaram a polícia sobre o seu desaparecimento. Na casa de Jennifer não havia nada fora do usual. O carro dela não estava na garagem e os objetos deixados na cama e no banheiro indicavam que ela provavelmente havia se arrumado para ir trabalhar, mas por algum motivo ela não chegou até o trabalho. As buscas por Jennifer continuaram, mas nada de relevante foi descoberto nos próximos 2 dias. Apenas no dia 26 de janeiro, o carro de Jennifer foi encontrado em um estacionamento a cerca de 2 quilômetros da casa da jovem. Foi descoberto que a região do estacionamento contava com diversas câmeras de segurança, o que deixou os investigadores bastante animados e certos de que, com as imagens dessas câmeras, eles iriam conseguir coletar alguma pista que pudesse ajudar a identificar o paradeiro de Jennifer. Mas a felicidade dos investigadores não duraria muito tempo. Isso porque as filmagens das câmeras de segurança do estacionamento onde o carro de Jennifer foi encontrado tinham uma péssima qualidade. E uma das poucas câmeras que tinha uma qualidade mais razoável estava obstruída por uma cerca. Nessa filmagem era possível ver uma pessoa estacionando o carro de Jennifer e em seguida saindo do veículo e caminhando. Porém, por conta da qualidade da imagem e da cerca, não era possível observar muitos detalhes sobre aquela pessoa, fazendo com que fosse praticamente impossível identificá-la. Até a NASA tentou ajudar melhorando a qualidade do vídeo, mas sem sucesso. Até os dias de hoje, a identidade da pessoa que aparece estacionando o carro de Jennifer não foi revelada, assim como o paradeiro da jovem, que permanece desaparecida há mais de 19 anos. Trevor Deely. Na manhã do dia 8 de dezembro de 2000, Trevor Deely, um rapaz de 22 anos que trabalhava no departamento de TI de um banco na cidade de Dublin, na Irlanda, estava saindo de uma festa em um bar na cidade. Naquele momento, a cidade de Dublin estava lidando com uma greve de taxistas, então o rapaz não teve outra opção a não ser caminhar de volta para o seu apartamento. Durante a caminhada, Trevor decidiu fazer uma pequena parada no escritório onde ele trabalhava. Aparentemente, o motivo de Trevor ter parado no escritório foi para pegar um guarda-chuva, já que estava chovendo muito naquela madrugada. Ao chegar até o escritório, Trevor conversou brevemente com um homem que estava parado na frente do prédio há cerca de 30 minutos, e em seguida entrou no prédio. O rapaz pegou seu guarda-chuva e aproveitou para tomar um chá e organizar seus e-mails e alguns de seus afazeres para o seu expediente do dia seguinte. Só que infelizmente ele não compareceu ao seu trabalho na manhã seguinte. A princípio, ninguém achou estranho ele ter faltado ao trabalho naquela manhã, já que ele havia ficado até tarde na festa na noite anterior. Porém, quando ele faltou o segundo dia consecutivo, as pessoas começaram a achar estranho e logo as buscas pelo rapaz foram iniciadas. As filmagens das câmeras de segurança foram investigadas e, como eu mencionei, Trevor foi visto caminhando até o escritório,
conversando com um homem vestido de preto por alguns instantes, entrando no prédio e saindo com um guarda-chuva em mãos. E a última filmagem conhecida de Trevor foi às 4h14 da madrugada, quando ele foi visto andando em uma rua em direção ao seu apartamento. Nenhum rastro de Trevor após esse período é conhecido, e o rapaz permanece desaparecido até hoje. Uma das coisas que mais levantaram dúvidas acerca desse caso foi o homem de preto com quem Trevor conversou brevemente antes de entrar no escritório. Esse homem estava parado ali há cerca de 30 minutos, logo não é tão claro se ele estava esperando Trevor, mas mesmo assim existe a possibilidade desse homem ter algo a ver com o desaparecimento do rapaz. A polícia tentou identificar o homem de preto, mas a sua identidade ainda permanece um mistério. Carly Jane Brucia. Carly Jane Brucia desapareceu no dia 1º de fevereiro de 2004, quando ela tinha apenas 11 anos de idade. Imediatamente após o seu desaparecimento, os pais da garota acionaram as autoridades que começaram a buscar por ela. Foi encontrada uma câmera de segurança que ficava atrás de um lava-jato, próximo à casa da família de Carly, na cidade de Sarasota, no estado da Flórida. Ao investigar as imagens dessa câmera de segurança, a polícia notou algo completamente terrível. A câmera capturou o momento em que um homem, aparentemente com cerca de 30 anos, conversa brevemente com Carly e em seguida puxa a garota pelo braço. O vídeo foi divulgado por todo o país e culminou em uma busca massiva pelo sequestrador. Após alguns dias, a polícia confirmou que o homem do vídeo se tratava de Joseph Smith, um homem de 37 anos que foi reconhecido por algumas testemunhas. Curiosamente, Joseph já estava preso quando ele foi reconhecido por conta de outro crime que ele havia cometido, que não tinha relação com o desaparecimento de Carly. Joseph foi interrogado pela polícia e confessou ter sequestrado Carly e também informou o local onde ele havia escondido o corpo da garota. Estudante sobrevive após arma falhar. Esse incidente ocorreu no ano de 2015, na cidade de Nova Orleans, nos Estados Unidos. Por volta das 4h da manhã de uma sexta-feira, uma câmera capturou o momento em que uma mulher estava sendo assaltada por um homem. O homem vestia um casaco com capuz e aparecia puxando a mulher pelo braço no meio da rua. Nesse momento, Peter Gold, um jovem de 25 anos que estudava medicina em uma universidade da região, percebeu o que estava ocorrendo e decidiu ajudar a mulher. Peter encostou seu carro e confrontou o assaltante, fazendo com que o criminoso ficasse enfurecido e apontasse uma arma de fogo para ele. Em seguida, as imagens da câmera mostram Peter com as mãos para cima, enquanto o bandido aponta a arma para ele. A câmera não capturava áudio, mas acredita-se que o assaltante estava pedindo dinheiro de Peter e Peter estava dizendo que não tinha nenhum dinheiro consigo. O assaltante fica ainda mais bravo após Peter dizer que não tinha dinheiro e realiza um disparo que atinge o estômago do rapaz. Peter caiu no chão enquanto o ladrão se preparava para realizar outro disparo, só que dessa vez ele estava mirando na região da cabeça de Peter. Milagrosamente, a arma falhou e o disparo não foi realizado. Peter Gold sobreviveu e o criminoso conseguiu fugir do local de carro com apenas a bolsa da mulher que ele havia roubado. Todo o incidente foi capturado por uma câmera de segurança, mas obviamente eu não posso mostrar aqui. Família Jameson. No ano de 2009, os membros da família Jameson, composta por Bob Jameson, de 44 anos, sua esposa Sherilyn Jameson, de 40 anos, e a filha do casal Madison Jameson, de 6 anos, desapareceram na cidade de Eufaula, no estado americano de Oklahoma. O desaparecimento ocorreu no dia 8 de outubro daquele mesmo ano, e uma das primeiras coisas que os investigadores fizeram foi analisar as filmagens da câmera de segurança que ficava na casa da família. As imagens do dia do desaparecimento mostravam os três caminhando da casa para o carro carregando alguns objetos. Alguns especialistas analisaram o comportamento deles e afirmaram que definitivamente havia algo estranho acontecendo. Inclusive, algumas pessoas apontaram que a forma que eles estavam agindo era compatível com o estado de transe. Além disso, o ritmo dos movimentos era bastante robótico, não parecia natural. Parecia que as caminhadas entre a casa e o carro foram ensaiadas ou algo do tipo. Outra coisa que chamou a atenção nessas filmagens é que Sherilyn havia colocado uma maleta marrom dentro do carro.
Maleta essa que nunca foi encontrada, e algumas pessoas afirmaram que talvez o conteúdo dessa maleta pudesse ajudar a identificar o paradeiro dos membros da família Jameson, que permaneceram desaparecidos até novembro de 2013. Naquele ano, restos de 2 adultos e uma criança foram encontrados por caçadores em uma área remota no estado de Oklahoma. No ano seguinte, os médicos constataram que os restos eram de fato dos membros da família Jameson. A demora para chegar a essa conclusão se deu por conta do avançado estado de degradação em que os corpos estavam, afinal já havia passado quase 4 anos desde o desaparecimento. E por esse mesmo motivo não foi possível apontar a causa da morte, que ainda permanece um grande mistério, assim como o motivo do desaparecimento. Diversas teorias surgiram para tentar explicar o motivo do desaparecimento da família Jameson. Algumas teorias mais populares sugerem que eles estavam em um programa de proteção à testemunha ou que forjaram a própria morte. E existe ainda a teoria de que o casal estava envolvido em um esquema de tráfico de drogas, e essa teoria ganhou forças quando foi descoberto que o casal havia guardado cerca de $32 mil em dinheiro dentro do carro. Kelsey Smith. No dia 2 de junho de 2007, Kelsey Ann Smith, uma jovem de 18 anos, estava comemorando 6 meses de namoro. Ela decidiu ir até uma loja da Target para comprar algo para presentear seu namorado, mas após sair da loja, Kelsey desapareceu. O carro da jovem foi encontrado em um estacionamento ali perto e dentro dele estavam seus pertences, incluindo os presentes que ela havia acabado de comprar, mas tirando isso não havia nada que indicasse o paradeiro da moça. Algumas pessoas sabiam que Kelsey tinha ido até a Target, inclusive a garota havia ligado para sua mãe enquanto estava dentro da loja. Então, os investigadores decidiram verificar as imagens das câmeras de segurança da loja. Nas imagens era possível ver Kelsey entrando na loja, comprando os presentes para seu namorado e saindo. Aparentemente não havia nada de incomum nas imagens. Só que, olhando de forma mais cuidadosa, os investigadores perceberam que durante todo o tempo em que Kelsey estava na loja, ela estava sendo observada por um homem. Esse homem vestia uma camisa branca, shorts escuros e ele aparecia em praticamente todos os corredores nos quais Kelsey estava, sempre olhando para ela de uma certa distância. O homem havia entrado na loja logo depois de Kelsey e foi visto saindo enquanto a garota estava no caixa. Após ambos saírem da loja, a polícia decidiu investigar as câmeras do estacionamento, onde foi possível observar Kelsey sendo agredida ao entrar no seu carro. O carro, como eu disse, foi encontrado em um estacionamento ali perto, algumas horas depois, mas a garota ainda estava desaparecida. O corpo de Kelsey foi encontrado 4 dias depois do seu desaparecimento, em uma região remota no estado de Missouri, a cerca de 30 quilômetros de onde ela havia desaparecido. A polícia divulgou as imagens das câmeras de segurança que mostravam o homem de camisa branca e algumas pessoas conseguiram o identificar. Foi descoberto que esse homem era Edwin Hall, de 26 anos. Inicialmente, Hall afirmou que ele de fato estava na Target no momento em que Kelsey estava lá, mas que ele jamais chegou perto da garota. Mas Hall logo foi pego na mentira quando as suas digitais foram encontradas no cinto de segurança do carro de Kelsey, onde ela havia sido atacada. Anthony George. No dia 31 de outubro de 2013, uma enfermeira que trabalhava em uma prisão na cidade de Londres percebeu que um presidiário chamado Anthony George estava possivelmente sob efeito de álcool, já que o homem estava agindo de forma diferente do usual. A enfermeira alertou os guardas que Anthony George estava alcoolizado, mas como havia um número reduzido de guardas na prisão naquele dia, eles decidiram que iriam lidar com George apenas na manhã seguinte. Então, os guardas prenderam George em uma cela junto com outro detento, chamado Adam Cargus, mas infelizmente essa foi uma péssima decisão. Adam tinha 29 anos e estava cumprindo uma sentença de 90 dias por fraude, enquanto George estava cumprindo pena por agressão. Existem registros de que George e Adam já haviam tido algumas desavenças anteriormente. Eu não encontrei muitas informações sobre a relação entre eles, mas existem algumas filmagens de câmeras de segurança que mostram que George já havia atacado Adam anteriormente. Inclusive, em uma dessas agressões, um dos guardas precisou intervir. Logo, quando George e Adam foram colocados sozinhos na mesma cela, já era possível imaginar que aquilo poderia não acabar bem. George atacou Adam, resultando na morte do rapaz. A cela em que eles estavam tinha uma porta de vidro, então todo o incidente foi capturado por uma câmera de segurança.
Mesmo com a presença daquela câmera ali e com o barulho das agressões e também de outros presos que começaram a gritar quando perceberam o que estava acontecendo, os guardas não apareceram para tentar conter o ataque de George, fato que foi bastante criticado. Inclusive, alguns guardas foram demitidos por negligência por não terem percebido que havia uma agressão em andamento. O corpo de Adam foi descoberto pelos guardas apenas na manhã seguinte. Kaylin Lauder. Em 27 de setembro de 2014, Kaylin Lauder, na época com 30 anos, morava com uma amiga em um apartamento na cidade de Murray, no estado americano do Utah. Naquele dia, a colega de apartamento de Kaylin chegou em casa e notou que Kaylin não estava lá. A princípio, ela não pensou que podia estar acontecendo algo sério, mas o tempo foi passando e Kaylin não voltava para casa. A colega de apartamento decidiu entrar em contato com a família de Kaylin para perguntar se eles tinham notícia da moça, e a família disse que não tinham nenhum sinal dela. Kaylin Lauder foi então declarada como desaparecida. As coisas ficam ainda mais estranhas quando a gente descobre que no dia anterior ao seu desaparecimento, portanto no dia 26 de setembro, a Kaylin estava com um comportamento bastante esquisito. Naquele dia, a jovem ligou pelo menos 3 vezes para a polícia. Na primeira vez, ela disse que havia uma briga em um casamento que estava acontecendo no salão de festas do apartamento em que ela morava, e que inclusive ela tinha ouvido sons de disparo nessa briga. Só que quando a polícia chegou até o apartamento, eles descobriram que não tinha ocorrido nenhuma briga. Os policiais chegaram a conversar com algumas pessoas que estavam no casamento e todas disseram que estava tudo normal e não tinha acontecido nenhuma briga, discussão nem nada do tipo. Depois disso, Kaylin ligou mais 2 vezes para a polícia. Em uma das vezes, ela desligou logo após a policial atender, e na outra ela disse que alguém estava invadindo a sua casa. Nessa ligação, ela gritava e parecia realmente preocupada, como se algum desconhecido estivesse no seu apartamento. Só que nessa mesma ligação também era possível ouvir a colega de apartamento de Kaylin no fundo dizendo para a garota se acalmar e que não havia ninguém no apartamento. A polícia foi novamente até o local e foi constatado que não havia nada de errado ali, e Kaylin estava tendo aparentemente uma série de surtos. No dia seguinte, ela desapareceu, como eu mencionei, e a polícia decidiu investigar o apartamento. Todos os pertences de Kaylin ainda estavam lá, sugerindo que a moça não tinha a intenção de sair por um longo período. E quando a polícia checou as imagens de uma câmera de segurança próxima ao apartamento, eles encontraram filmagens que mostravam Kaylin andando descalça na chuva. Obviamente, a garota não estava bem. Além de ela estar descalça na chuva, ela estava com um comportamento bem estranho, gesticulando como se estivesse falando com alguém, e em um determinado momento ela é vista correndo olhando para trás como se estivesse fugindo, mas ninguém é visto na filmagem além dela. Essas filmagens eram até aquele momento o último registro conhecido de Kaylin, e a garota permaneceu desaparecida. E como ela tinha feito aquelas ligações para a polícia claramente em um estado de confusão mental, nem a polícia nem as pessoas da região levaram o desaparecimento dela a sério, pensando que ela estava apenas em uma crise psicológica e que logo retornaria. Mas infelizmente, Kaylin só foi encontrada 9 semanas após o seu desaparecimento. Ela foi encontrada sem vida em um riacho a cerca de 8 quilômetros de distância do apartamento onde ela morava. Algumas análises foram feitas e foi constatado que não havia registro de substâncias ilícitas no corpo de Kaylin, assim como também não existia nenhum sinal de que a moça pudesse ter sido atacada ou agredida. Até hoje, o que realmente aconteceu com Kaylin Lauder após a última vez em que ela foi vista pela câmera de segurança permanece um grande mistério. Brandon Volmost. Essas imagens capturadas por câmeras de segurança na cidade de Sydney, na Austrália, mostram Brandon Volmost, um australiano de 23 anos, dirigindo um carro branco enquanto tenta fugir de 4 homens que estavam o perseguindo. Brandon consegue parar o carro na frente de sua casa e começa a correr em direção ao quintal, que ficava atrás de uma cerca. A partir desse ponto, não temos mais imagens do que aconteceu. Tudo isso ocorreu em março de 2015 e Brandon nunca mais foi encontrado desde então. Quando as gravações dessa câmera foram descobertas, a polícia começou a buscar pelos 4 homens que aparecem perseguindo Brandon. Os homens foram encontrados e inicialmente eles se declararam inocentes, mas em 2018 todos confessaram terem agredido e encerrado a vida de Brandon, cujo corpo jamais foi encontrado. Um procurador que investigou esse caso afirmou que os 4 homens, assim como o próprio Brandon, estavam envolvidos com tráfico de drogas, e a perseguição teria como motivação uma desavença entre os homens por conta do tráfico,
possivelmente uma dívida que Brandon tinha de alguns milhares de dólares. Madalena Zuk. Madalena Zuk, uma jovem polonesa de 27 anos, decidiu fazer uma viagem turística ao Egito, junto com seu namorado Marcos. Porém, pouco antes do dia da viagem, Marcos descobriu que seu passaporte estava vencido, então Madalena teve que ir até o país africano sozinha. Tudo isso ocorreu por volta de abril de 2017. Chegando no Egito, a moça ficou hospedada em um resort na cidade de Marsa Alam, e durante toda a sua estadia no país, Madalena manteve um contato frequente com a sua família. Só que depois de algum tempo, os contatos que ela tinha com a sua família, que eram coisas normais para avisar que estava tudo bem, perguntar como os familiares dela estavam e coisas desse tipo, passaram a ficar bem estranhos. Ela começou a fazer perguntas sem sentido por meio de mensagens de texto, e posteriormente a família recebeu algumas fotos que mostravam Madalena aparentemente doente na cama do hotel. Madalena parecia estar mal, como se estivesse passando por algum tipo de surto psicológico. Ela falava coisas sem sentido e agia de forma esquisita, e também aparecia inconsciente em alguns momentos. Nesse momento, a jovem passou a ser cuidada e acompanhada por funcionários do hotel e também por funcionários da agência de viagens que ela havia contratado. A família da jovem começou a suspeitar que algo estranho estava acontecendo e iniciaram uma série de tentativas para trazer a moça de volta para casa. Madalena foi levada até um hospital, mas ela sequer chegou a entrar no local, já que um médico afirmou que não seria possível tratá-la, pois eles não realizavam tratamentos psiquiátricos naquele hospital. Então, a jovem foi levada até o aeroporto para que ela pudesse embarcar de volta para casa. Nesse momento, câmeras de segurança do aeroporto mostravam Madalena agindo de forma estranha e agressiva, atacando os funcionários do hotel e da agência que estavam tentando ajudá-la a embarcar no avião. Por conta do seu comportamento descontrolado, Madalena não foi autorizada a embarcar na aeronave. A moça então foi levada para um quarto particular para ser tratada, mas em determinado momento ela conseguiu se soltar e correu em direção a uma janela, pulando do segundo andar. Ela chegou a ser levada a um hospital, mas veio a falecer após algumas horas. As autoridades concluíram o caso afirmando que Madalena Zuk teria encerrado a sua própria vida, mas o caso gerou inúmeras dúvidas e revoltas, principalmente lá na Polônia. A mídia polonesa não estava satisfeita com a conclusão que havia sido dada para esse caso, alegando que haviam inúmeras brechas nessa história. A família afirmou que Madalena não tinha histórico de problemas mentais, logo era um tanto estranho que ela estava agindo daquela forma, a ponto de precisar ser amarrada e levada à força a um hospital pelos funcionários do hotel. Também começaram a surgir teorias de que, na verdade, Madalena foi alvo de assassinato ou que ela havia sido abusada pelos funcionários do hotel, mas autoridades do Egito negam essas teorias. Até hoje, a morte de Madalena Zuk é cercada de perguntas. Será que a jovem realmente teve um surto psicótico e os funcionários do hotel estavam tentando ajudá-la a voltar para casa? Ou será que os funcionários fizeram alguma maldade com ela, como afirma a mídia polonesa? James e Lisa Goy. Por volta do dia 1º de fevereiro de 2021, o nordeste dos Estados Unidos recebeu uma forte nevasca, que culminou no acúmulo de cerca de 76 centímetros de neve em algumas regiões. Uma das regiões mais afetadas pela nevasca foi o estado da Pensilvânia, que também foi palco de um terrível incidente causado pela neve. Na cidade de Plains Township, um homem chamado Jeffrey Spade percebeu que seus vizinhos, James e Lisa Goy, estavam retirando a neve da frente de sua casa e jogando na propriedade de Jeffrey, fazendo com que ocorresse um certo acúmulo de neve na propriedade do homem. Por conta disso, Jeffrey foi até a rua, onde ele se envolveu em algumas discussões com o casal James e Lisa. Na gravação de uma câmera de segurança é possível ver os três trocando xingamentos e fazendo gestos obscenos, o que irritou bastante Jeffrey. O homem então retornou para sua casa e pegou uma arma de fogo. Em seguida, ele voltou para a rua e atirou contra o casal. Todo o incidente foi registrado pela câmera de segurança. Fiona Anderson. No ano de 2014, em Lowestoft, na Inglaterra, 3 crianças foram encontradas em um apartamento na cidade. As crianças, infelizmente, estavam sem vida, e no corpo delas havia um coração pintado com tinta e uma frase que dizia "Eu te amo". Além disso, nas paredes do apartamento havia algumas frases escritas. Uma dessas frases dizia algo como, abro aspas,
Eu amo eles e vou mantê-los seguros. Fecho aspas. Posteriormente, a polícia encontrou o corpo de Fiona Anderson, uma jovem de 23 anos que era a mãe das crianças encontradas no apartamento. Fiona teve alguns problemas envolvendo seus filhos no passado. Alguns relatos de pessoas próximas a ela diziam que a moça era mentalmente instável e por conta disso ela correu o risco de perder a guarda das crianças algumas vezes. Houve um incidente em que Fiona atacou o pai das crianças, e também é dito que em alguns momentos ela agiu com negligência no cuidado dos filhos, falhando em alimentá-los e não proporcionando o cuidado adequado para eles. Com medo de que seus filhos fossem levados pelo governo, Fiona decidiu partir, levando as crianças consigo. Imagens de uma câmera de segurança mostram a moça, que também estava grávida do seu quarto filho, alguns momentos antes dela ser encontrada. Stephen Griffiths. No dia 24 de maio de 2010, uma câmera de segurança na cidade de Bradford, na Inglaterra, capturou Suzanne Blamires, de 36 anos, sendo perseguida por um homem, Stephen Griffiths. Na ocasião, Suzanne estava tentando fugir do apartamento do homem após ser agredida por ele. As gravações mostravam Suzanne sendo atacada pelo homem, que carregava uma crossbow, e posteriormente tentando fugir dele. Infelizmente, o homem conseguiu alcançar Suzanne e a arrastou de volta para seu apartamento. No caminho, ele ainda olhou diretamente para a câmera e fez um gesto obsceno. Após retornar ao apartamento, Stephen encerrou a vida de Suzanne. Outras imagens também foram capturadas mostrando desde o momento em que Stephen entrou no apartamento com a mulher. Após o incidente, Stephen foi preso e foi descoberto que ele também havia sido responsável por pelo menos 2 assassinatos além do de Suzanne, sendo todas as vítimas mulheres. Bom pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo aqui do canal e eu agradeço imensamente a todos que assistiram até aqui. Como eu falei lá no começo do vídeo, esse iceberg tem vários casos que são bem complexos e eu não falei de todos os aspectos de cada caso justamente para o vídeo não ficar muito longo. Esse é um vídeo que aborda alguns temas pesados, mas eu fiz o meu melhor para falar deles da forma mais responsável possível, tá? Deixa aqui nos comentários se você acha que faltou falar de algum caso específico ou mencionar algum detalhe de algum caso que eu falei aqui. Considere deixar aquele like caso você tenha gostado do vídeo e se inscrever aqui se você quiser receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Mais uma vez agradeço por ter assistido e nos vemos no próximo vídeo.